A paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes nessa noite por essa oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus nesse culto de doutrina de sexta-feira aqui na sede. E nós vamos ter uma série de estudos sobre o fruto do Espírito Santo. E esse tema começa comigo hoje, abordando o amor como fruto do Espírito Santo. Na próxima sexta haverá outro preletor abordando a sequência do tema, o fruto do Espírito Santo. E eu vou falar sobre o amor. E eu até pensei em apresentar aqui um trabalho no Data Show, porque eu gosto muito de ensinar com imagens, com áudio e vídeo, mas eu não encontrei uma maneira de representar o amor, porque o amor é algo abstrato. Eu não consigo colocar uma representação de uma imagem do amor. Todo mundo coloca o amor como um coraçãozinho. E não vai adiantar eu colocar um coraçãozinho aqui na tela. Da mesma forma, o amor que é fruto do Espírito Santo, como é que eu vou representar o Espírito Santo numa imagem? No Data Show também não consigo. Então, esse tema é abstrato. Mas ele vai se evidenciar, a presença de Deus na nossa vida vai se evidenciar através do nosso comportamento, que vai sinalizar o fruto do Espírito Santo em nós. E essa epístola de Paulo, nós estamos estudando, ela vai abordar uma questão muito interessante e ela vai elucidar alguns fatos muito especiais que o apóstolo Paulo vai trabalhando. O texto bíblico básico está em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5,16. Paulo escreve assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Então, esse é o contexto do tema O Fruto do Espírito. E essa epístola, Paulo inicia esse texto chamando a atenção dos irmãos da Galácia. Essa epístola foi escrita aproximadamente no ano 52 depois de Cristo, e a Galácia corresponde a uma região da Turquia, a uma série de cidades compreendidas ali. E Paulo censura os irmãos gálatas. No capítulo 1 ele vai dizendo, olha, eu fico surpreso da maneira como vocês tão rápido passaram daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Por quê? Porque haviam muitas pessoas que influenciavam os cidadãos, os irmãos dessa região, obrigando os crentes a se circuncidarem, guardar a lei, para que pudessem servir a Cristo. E aí Paulo fica irritado com essa perturbação de pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja, obrigando os cristãos a terem um retrocesso e voltarem atrás no tempo do Velho Testamento para se circuncidarem, para poderem então servir ao Senhor. E Paulo fica irritado com isso. E qualquer pessoa ficaria. Porque hoje em dia, muitas pessoas dizem ser pastor, mas nem todas têm a graça e a competência para exercer o ministério correto. Da mesma forma, muitas pessoas dizem que são pedreiros. Já vi muita gente dizendo, olha, eu sou pedreiro. Mas ele se apresenta à obra sem nível, sem prumo, sem a menor condição de erguer uma parede. Então, a melhor forma de ver se ele é pedreiro ou não é perguntar para ele, me mostra as tuas obras. Cadê as paredes que você levantou? E aí, não é isso, engenheiro? E aí você vai ver cada parede mais horrorosa do que a outra, sem prumo e sem nível, não vai prestar. Da mesma forma, esses instrutores de religião são como esses pedreiros que, no contexto aos Gálatas, queriam ensinar a igreja a se circuncidar, a guardar a lei, para que pudesse servir ao Senhor. E Paulo está explicando o seguinte, olha, a essência do Evangelho não está em observar a lei. A essência do Evangelho não está em se circuncidar. A essência do Evangelho é a transformação do velho homem numa nova criatura, a imagem e semelhança de Cristo. O homem que nasceu de novo, o homem que foi libertado do pecado e que agora está debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Não que nós venhamos a invalidar a lei, mas a graça está acima da lei. Quem cai da graça fica condenado pela lei. A lei não salva. Quem salva é Cristo. E essa transformação é a essência do novo homem, é a essência do Evangelho. Então, guardar a lei, os judeus já estão fazendo. Circuncidar, eles já estão fazendo. Mas eles ainda não nasceram de novo e não são novas criaturas, como o Evangelho nos franqueia esta oportunidade. Então, Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, olha, eu estou surpreso de ver que vocês se deixaram levar por esses falsos mestres
que estão envolvidos no meio da igreja, ensinando a ser um judaizante, a guardar os princípios da lei, hoje, na época em que nós estamos, na nova aliança. Então, Paulo fica surpreso e Paulo censura. Ele diz assim, olha, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Tais falsos intérpretes do Evangelho, chamados de judaizantes, obrigavam os cristãos a guardar a lei do Velho Testamento, perturbavam a igreja. E aí Paulo diz assim, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Gálatas 5:12. Então, Paulo está dizendo, olha, o objetivo do Evangelho não é guardar a lei. Isso já ficou para trás, na velha aliança. Nós estamos hoje na nova aliança. E Jesus celebrou a nova aliança na Santa Ceia, uma aliança agora no seu corpo e no seu sangue, ofertado por nós para o nosso resgate, para a nossa redenção, para nos trazer de volta para Deus, não mais nos mandamentos escritos em tábuas de pedra, mas agora a lei do Espírito Santo escrita em tábuas de carne, de novas criaturas que nasceram de novo para experimentar o Espírito Santo e o amor de Deus. A lei não vai resolver o problema do homem. A lei disciplina o homem. Mas o homem é salvo não por observar a lei, mas pela manifestação da fé e da graça de Deus na sua vida. Então, o outro problema que Paulo vai abordar nessa epístola é viver na carne. E agora a coisa complicou. Porque o apóstolo escreve, olha, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E agora surge outro problema, as obras da carne. E a igreja é exortada a vigiar para não cometer as infrações provenientes da carne. E aí Paulo exorta a igreja, olha, se você andar no Espírito, as obras da carne não vão se manifestar em você. Então vocês têm que andar em Espírito. E andar no Espírito é o grande desafio para o cristão de hoje. A vida cristã começa através do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo toca no seu coração. É quando o Espírito Santo te conduz ao arrependimento, ao novo nascimento. E aí você se encontra com Deus. E depois de um grande arrependimento, uma tristeza santa, a regeneração, você passa a galgar um degrau mais alto, que é o degrau da santificação. Então, salvação é uma escada com 3 degraus. Justificação, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Regeneração, 2º degrau, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E santificação é o plano de Deus para nós. O cristão tem que parar no 3º degrau, o degrau da santificação. E seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o chamado de Deus é para viver a plenitude do Evangelho,
que é andar no Espírito. Isso é muito bom para os pentecostais. O pentecostal gosta do Espírito Santo e faz muito bem. E faz muito bem, porque Deus nos deu do seu Espírito como manancial de águas vivas, para avivar, para renovar, para restaurar, para capacitar a igreja na sua trajetória rumo ao encontro triunfal com Jesus Cristo. É nessa rota que nós estamos, caminhando para um encontro total com Deus. Essa vida aqui é um ensaio para a vida eterna. Então, afinal de contas, qual é a proposta do Evangelho? A vida do novo homem se baseia na regeneração do Espírito Santo e na manifestação do seu fruto, o amor que provém de Deus. Primeiramente, abordamos o tema da seguinte afirmação: Deus é amor. A essência de Deus é amor. O Espírito Santo já falou com vocês. Você observou a maneira como ele se dirige a cada um de nós? Ele fala com respeito, ele fala com carinho, ele fala de uma forma que ele vai nos cativando. É o Criador olhando para a sua criatura, é o Pai olhando para o seu Filho. A essência de Deus é amor. E feliz do homem, da mulher que experimentou o amor de Deus. A essência de Deus é amor. Olha o que o apóstolo João escreve: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como uma oferta em troca dos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto que conhecemos que estamos nele, ele em nós, pelo que nos deu do seu Espírito. Então, diante dessas afirmações, nós podemos concluir que a essência e a natureza de Deus é amor. Ele é extremamente amável. Ele é uma pessoa carinhosa. E até quando ele nos corrige, quando ele puxa a nossa orelha, glória a Deus por isso, ele corrige com amor. A essência de Deus é amor. O novo homem, aquele que nasceu de novo, ama a Deus e ao seu próximo. Se você nasceu de novo, você tem que amar a Deus e ao seu próximo. Se você diz que ama a Deus, se você é casado e não ama o seu cônjuge, me desculpe, mas o seu cristianismo é só teoria. É só conversa. Deus está interessado em fruto, não em folhas. Há uma passagem na Escritura que relata um dos milagres de Jesus, que foi amaldiçoar uma figueira.
E Jesus chegou ao pé daquela árvore e disse: olha, nunca mais nasça de ti fruto. E no dia seguinte, os discípulos passaram por lá e ficaram maravilhados. Mestre, o Senhor amaldiçoou a figueira e realmente ela morreu. Porque Deus está interessado no fruto. Deus não está interessado em conversa. É a mesma coisa uma empresa. Uma empresa tem um departamento comercial. Aí tem um setor lá, o comercial, ele tem que contratar o vendedor. O que o vendedor tem que fazer? Vender. Agora, se ele fala muito bem, se ele explica muito bem, se ele mostra o catálogo, se ele é cheio de história, se ele viaja como um turista e gasta o dinheiro da empresa com pedágio, com almoço, e passeia e divulga, mas se ele não vende, ele interessa para uma empresa? Da mesma forma, se nós não expressarmos o amor de Deus, nós não somos verdadeiros cristãos. O que nós somos eu não sei, mas nós não seremos cristãos de verdade se nós não amarmos o nosso próximo. Então não é pelo falar que nós somos avaliados, mas é pelo nosso fruto, é pelo nosso resultado. Então o vendedor é o homem que vende, não é o homem que fala. O que fala é um falador. E falador não resolve o problema comercial. Da mesma forma, na igreja, o servo de Deus tem que estar em sintonia com o Espírito Santo, tem que andar no Espírito. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Você vai andar na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. E você está andando no Espírito. Nós estamos no Espírito. Porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, o Espírito Santo nos transformou, o Espírito Santo nos ungiu, o Espírito Santo nos capacitou, e o Espírito Santo nos visitou com o batismo com o Espírito Santo. E aí abriu-se um portal para os dons espirituais. E assim começamos a orar, a falar em línguas, a ter visões e revelações, nada mais típico da Bíblia. Veja Isaías no capítulo 6, ele vê, ele ouve o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. É o mesmo Espírito que falou com Isaías, está falando com essa igreja. Mas tem que andar no Espírito, tem que se mover no Espírito. Tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Tem coisas incríveis que o Espírito Santo faz. Tem uma van, minha van quebrou o radiador, furou. E aí eu fui na loja, custava R$ 1.200. Um radiador para a van. E eu não tinha R$ 1.200 para gastar nisso. Aí eu fui para a internet e comecei a procurar na internet. Aí eu achei um distribuidor que vende o radiador. E eu estou olhando ali na internet, aí chega a minha esposa, e eu achei o radiador, estou vendo na internet, chega a minha esposa e fala assim, o Espírito Santo falou para ela, na Vila Maria tem. Na Vila Maria tem o radiador que você está querendo. E eu estou diante da internet, vi o nome do distribuidor, fui procurar a rua fica na Vila Maria. O Espírito Santo falou para ela, olha, na Vila Maria tem o que você precisa.
é andar no Espírito. Você está guiando teu carro, o Espírito Santo fala com você. Uma vez eu estava subindo aí para um culto, sempre atrasado e apressado. Aí fui passar ali num farol perto da prefeitura. E eu vinha rápido demais e ali não tem farol, é um cruzamento. O Espírito Santo falou, cuidado! Eu meti o pé no freio. Passou um carro na minha frente. O Espírito Santo fala com você. Ele fala pela palavra. Quando você lê a Escritura, o Espírito Santo fala que é com você que Ele está falando. O Espírito Santo fala por sonho, fala por profecia, fala por visão, fala por revelação, fala no seu ouvido. O Espírito Santo usa aromas, cheiro de flor, o perfume de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa muito especial e é o Espírito de amor. E os pentecostais são conhecidos por falar em línguas estranhas. Isso é muito pouco. Os pentecostais têm que ser conhecidos por amar, porque a extensão do Espírito Santo é o amor. O fruto do Espírito Santo é o amor. Eu quero ver você amar. Eu quero ver você abraçar o seu esposo com o amor do Espírito Santo. Eu quero ver você abraçar os seus filhos com o amor do Espírito Santo. Eu quero ver você abraçar o seu marido com o amor do Espírito Santo. É assim que o Espírito se manifesta. E agora nós vamos abordar Pedro. Pedro relata o seguinte: a graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela cobiça há no mundo. 2 Pedro 1, 2 a 4. Então nós vemos aqui que Deus nos fez promessas, e Deus nos fez grandíssimas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza de Deus. E a teologia sistemática é um capítulo da teologia que vai colocar um sistema de temas. Temas como Deus, Cristo, o Espírito Santo, escatologia, a doutrina das últimas coisas, e assim sucessivamente. A teologia sistemática, ela aborda um capítulo da teologia propriamente dita, que vai falar dos atributos de Deus. Atributos são qualidades que emanam de Deus, Deus como uma fonte dessas qualidades. Então, os atributos de Deus que expressam o seu caráter moral é santidade, justiça, fidelidade, bondade, misericórdia e amor. Então, se nós somos participantes da natureza de Deus, nós que estamos ligados a Deus pelo Espírito Santo, nós agora temos que participar dessa natureza. Se Deus é santo, nós temos que ser santos. Se Deus é justo, nós temos que ser justos. Se Deus é fiel, nós temos que ser fiéis. Deus é bom, nós temos que ser bons. Deus é misericordioso, nós temos que usar de misericórdia, porque nós estamos participando da natureza de Deus em nós, e essas qualidades emanam de Deus.
Deus como uma fonte da santidade. Então ninguém pode bater a mão no peito e dizer, eu sou santo. Não. Eu sou santo se eu fui a fonte da santidade que é Deus e recolhi uma porção para mim de santidade. Se eu sou justo, é porque eu fui a fonte da justiça que é Deus e recolhi uma porção da justiça de Deus em mim. Se eu sou fiel, é porque eu fui a fonte da fidelidade e recolhi uma porção desta fidelidade para mim. Se eu sou bom, da mesma forma. Se eu sou misericordioso, da mesma forma. E se eu amo, é porque eu fui a fonte do amor e recolhi uma porção e quero dividir com todos vocês. Ser participante da natureza divina. É isso o fruto do Espírito de Deus em nós. E o fruto ele vai dando sequência aí, as diversas propriedades, diversos atributos que emanam de Deus. Bondade, amor, tolerância, tudo isso emana da sua sintonia em ser participante da natureza de Deus. E aí nós vamos falar também de Jesus e João capítulo 15. Uma união íntima entre o Pai, que é o agricultor, Jesus é a videira e nós as varas. Está escrito assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Feliz é você de encontrar a videira verdadeira. Quantas pessoas nesse exato momento estão batendo em porta errada, enganados com a idolatria, enganados com a feitiçaria, enganados nas falsas seitas, nos falsos ensinos, coisas que são laços do diabo para aprisionar a humanidade, para levar o homem à sua destruição. Mas nós estamos em conexão com Cristo, e eu estou ligado na videira verdadeira. E você também está. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você já está limpo. O Evangelho já te purificou. Você já está liberto, você já está transformado, você já é uma nova criatura. Está em mim e eu em vós. Fique unido a mim, diz o Senhor nessa noite. Assim como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, nesse texto, nós vemos a união íntima entre Jesus como videira, ele que é a árvore da vida, e nós, os cristãos, ligados a ele para gerar frutos. Mais uma vez, dessa união, a nutrição da videira e os cristãos tornam-se frutíferos em amor, a essência de Deus em nós. Há um pastor que diz o seguinte, o cartão de identidade do cristão é o amor. Você e eu temos que ter as marcas do amor de Deus, do amor do Espírito Santo, do amor glorioso, de um amor eterno. Eu me lembro de uma experiência quando eu estava no Betel, estudando teologia. A gente pregava o Evangelho nas praças,
Largo São Bento, Praça da Sé, etc. E a gente pregava à noite e depois ia para a aula. E eu estava muito entusiasmado em pregar ao ar livre, praça pública. Para mim era um grande desafio. E uma certa vez eu estava dentro do metrô, vindo da Zona Leste para a Praça da Sé, e o Espírito Santo falou comigo assim, hoje você não vai pregar a minha palavra. Eu fiquei sem entender. Aí eu me reuni com os irmãos, as irmãs, aí tinha uma irmã que estava com a gente, ela ficou olhando para mim. Começa, vai? Falei, não, hoje eu não vou pregar. Aí ficou um negócio meio estranho, aí ela tomou a frente. E aí lá no Largo São Bento ela começou a evangelizar e pregar, e pegava a Bíblia e pregava, e aí o Espírito Santo entrou com ela. Isso foi notório a todos e começou a parar pessoas para assisti-la. Aí formou um grupo lá de umas 10, 15 pessoas parados pelo poder do Espírito na mensagem que ela pregou. E eu fiquei lá no meu cantinho, obedecendo a ordem de Deus. Deus disse, hoje você não vai pregar. Aí no final, já tinha um grupo lá na frente, aí chegou um rapaz todo sem camisa, com uma jardineira, ferido. No fim do culto, o Espírito Santo falou comigo, saia do seu lugar e dê um abraço naquele moço. Eu fui e abracei o moço, ele aceitou Jesus nos meus braços. Deus me ensinou, hoje você não vai pregar, hoje você vai amar. Ah, se nós pudéssemos amar assim. Ah, se nós amássemos com o coração mais aberto. Ah, se nós dessemos lugar ao Espírito Santo. Deus ia fazer uma obra gloriosa. Muito maior do que já está fazendo. Porque a condição para o Espírito Santo operar é o amor. Ele só opera através do amor. E o cristão tem que estar no fruto do Espírito. Jesus, vou concluir a mensagem dizendo o seguinte, Jesus em Mateus 12:33 relata, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Se você é cristão, se o teu fruto é amor, você é um cristão verdadeiro. Pelo fruto se conhece a árvore. Então vigie nessa noite, não dê lugar à carne, porque ela é assim, ela é destruidora para todos nós. Mas ande no Espírito, experimente cada vez mais o fruto do Espírito Santo, o amor.